Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, e hoje, nesse final de semana, celebramos o Dia Nacional da Bíblia. Dentro do mês temático da Bíblia, mês da Bíblia, em que nós colocamos como tema aqui no Brasil o Evangelho de Mateus e procuramos ver e ler Mateus com o viés de sermos discípulos missionários, que são já 2 anos, esse é o 3º ano, que estamos com o mesmo tema, que é consequência do documento de Aparecida, do plano de pastoral das nossas dioceses, das diretrizes também da ação evangelizadora, é também aquilo que o Papa Francisco escreveu no Evangelii Gaudium, e como ser discípulo missionário hoje, e ainda mais com o lema de ide fazer discípulos, ide ensinai, e ao mesmo tempo a partir sempre de um evangelho, o evangelho do domingo desse ano, que é Mateus. Dia Nacional da Bíblia, dentro do mês da Bíblia. Sabemos que essa data e esse mês temático se deve à inspiração da festa de São Jerônimo, que celebramos no próximo dia 30, em que é o grande patrono dos estudos bíblicos, daqueles que traduzem a Bíblia, porque ele viveu toda a sua vida para traduzir, para ler, meditar e comentar justamente a Bíblia Sagrada. E é uma oportunidade também para que todos nós, meus irmãos e irmãs, saibamos, além daquilo que nós escutamos na missa, quando vamos participar, pelo menos aos domingos, ou nos sacramentos, nas celebrações, também nós busquemos alimentar-nos da palavra de Deus que está na Escritura. E a igreja nos ensina, nos mostra a importância da Léxio Divina, da leitura orante da Bíblia, em que você escuta a palavra, ou lê a palavra 1, 2 vezes, procura entender e no silêncio meditar, refletir. Se estiver em comunidade, depois de um tempo de silêncio, partilhar aquilo que você realmente leu, o que significa aquela palavra para a tua vida, de tal maneira que o que conduz para que a nossa vida seja iluminada não é uma história que alguém conte sobre algum fato ou que invente, mas sim é a palavra de Deus refletida que ela vai iluminar a nossa vida e os fatos da nossa vida. Por isso, com a Léxio Divina, ou a leitura orante da Bíblia, a palavra pode ser a mesma para qualquer tipo de grupo de reflexão, seja de uma situação mais complicada ou violenta, uma situação um pouco mais abastada, sei lá, quando for, a palavra é a mesma que questiona a nossa vida, onde ela se encontra. Então a meditação, depois da leitura, a meditação do que a palavra nos diz e, consequentemente, fazemos o grande exercício da oração. A oração que brota da escuta da palavra, da meditação da palavra e que nos faz, consequentemente, contemplar, ter um novo coração, um novo olhar para a realidade. Portanto, nesse Dia Nacional da Bíblia e no mês da Bíblia, nós somos convidados, somos chamados a buscar esse alimento constante da palavra de Deus que encontramos nas Escrituras, que nos faz enxergar os acontecimentos com o olhar do Senhor. Que assim seja a nossa vida e que aquilo que nós aprofundamos, como foi o Evangelho de Mateus, no viés de como ser discípulo missionário, nos ajude cada vez mais a continuar sempre nos deixando guiar por essa luz, que para os nossos passos, para os nossos caminhos, que é a palavra do Senhor. Nesse domingo, meus irmãos, domingo da Bíblia, e nesse mês da Bíblia, a palavra, como cada dia, como cada domingo, ela nos ilumina sobre muitas coisas, não é? E a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32 desse domingo, nos fala dos 2 filhos. Jesus conta justamente essa história, não é? Um homem tinha 2 filhos. Disse ao primeiro: vai trabalhar na vinha. O filho disse: não vou, não quero. Mas depois foi, mudou de opinião e foi. E o pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa, e se respondeu: vou sim, senhor. Mas depois não foi. Um respondeu não, se arrependeu e foi. Um respondeu sim e não foi. Jesus pergunta então
aos anciãos do povo, aos sacerdotes: qual dos dois fez a vontade do Pai? O que falou sim e não foi, ou o que falou não e foi? Então, justamente eles responderam, é claro, o que falou não, mas depois foi, ou seja, o primeiro. Então, Jesus vai dizer, e vocês? Vocês foram chamados por primeiro. Foram chamados, né, para escutar a palavra de Deus, mas não estão vivendo e nem acolhendo o Filho do Homem. No entanto, os pecadores públicos, os errados, que disseram não ao plano de Deus, se arrependeram e estão aceitando o Senhor. Então, Jesus coloca em xeque e questiona justamente aqueles que estão ali escutando, dizendo, vocês disseram sim pela vida, pela tradição dos seus pais, mas não estão realmente trabalhando no reino e não estão vivendo esse momento. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos questiona também cada um de nós. Porque, de uma certa forma, nós que fomos um dia batizados, crismados, fizemos primeira comunhão, participamos de algum grupo de igreja, alguns de nós têm aí a ordenação, grande parte também fizeram a celebração do matrimônio. E quantas vezes nós dissemos sim, Senhor, aqui estou para ser seu discípulo, para ser missionário. Mas, no fundo, não acontece nada. Não damos testemunho, não somos missionários, não procuramos viver uma vida de acordo com o Evangelho. Aí que está justamente a censura de Jesus, que muitas vezes nós, como os batizados, recebemos sacramentos, que dizemos sim ao Senhor, não colocamos em prática a palavra de Deus, nem para a nossa vida, nem em nossa missionariedade. Do outro lado, tem muitas pessoas que passam a vida errada, muitas e muitas vezes convidadas na violência, na dependência, em tantas questões, mas se arrependem e passam depois de uma vida de discipulado, até radical, muito radical, de querer viver com sinceridade o Evangelho. E outras vezes, além disso, também se tornam missionários, assim, animados, né, para anunciar o Evangelho, que de diversas formas, que até aqueles mais prudentes acham que são até exagerados. A pergunta é, nós que dizemos sim, que andamos no caminho do Senhor, mas não vivemos como discípulos de Jesus e não vivemos como missionários, fazemos a vontade do Senhor, ou aqueles que mesmo tendo dito não na vida e errado muitas vezes, mas se arrependem e seguem com radicalidade o Evangelho e são anunciadores alegres do Evangelho. Quem faz a vontade do Pai hoje? Quem é que vive realmente isso hoje para nós, meus irmãos e irmãs? Porque às vezes, eu escuto muitas vezes isso, né? Quando tem algum trabalho, alguma coisa que está acontecendo, muita gente está participando, tem sempre alguns que vão dizer, não deixem que eles façam isso, porque eles estão tirando gente daqui, né? Porque estão indo para lá. Eu falei, mas por que acontece isso? Por que as pessoas querem desse tipo e não aquilo que eles estão fazendo, né? No fundo, no lugar de nós sermos discípulos e missionários anunciadores do Evangelho, nós muitas vezes acomodamos com uma certa estrutura, um modo de ser, e não vivemos como discípulos missionários e não cumprimos a missão que Cristo nos dá, ide, a ensinar e fazer discípulos em todas as nações. A palavra do Evangelho desse domingo é um questionamento profundo para nós, para que nós nunca percamos o entusiasmo em seguir a Cristo e em anunciar. Nesse ponto, evidentemente, todos nós olhamos com muito carinho e com admiração para o Papa Francisco, que tem vivido isso, tem sido discípulo de Jesus e tem sido um grande missionário, né, com entusiasmo, com alegria, e tem realmente falado ao mundo de hoje, com todos os problemas que tem nesse mundo complexo de hoje, né, enfrentando as várias situações e as várias questões. Cabe a nós, portanto, também, meus irmãos e irmãs, nesse tempo agora de tantos questionamentos, tantas questões políticas que existem com relação aí às próximas eleições, como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã, o Evangelho, colocando em prática a palavra do Senhor. Não aconteça que mereçamos a censura que está no Evangelho, né? Que justamente nós falamos sim, mas depois não fazemos, não é? Ou, como diz também em outra parte, tocamos flauta e vocês não dançaram, ou seja, não andamos de acordo
naquilo que o Senhor nos ensina. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, ela é iluminada também e é anunciada por aquele que Ezequiel, na leitura primeira, desse domingo, coloca, Ezequiel 18, 25 a 28. Ezequiel vai colocar assim: escuta, vocês andam dizendo que a conduta do Senhor não é correta. Então ouvi todo mundo. É a minha conduta que não é correta ou a vossa conduta que não é correta? E aí vem a comparação que nos ajuda também a ver um pouco o Evangelho. Quando um justo se desvia da justiça e pratica o mal e morre por causa do mal, é por causa do mal que ele praticou que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Quando alguém que se diz justo pratica o mal e se afasta, a consequência é do mal que ele praticou. Quando o ímpio se arrepende e vive uma vida nova, passa a ter a vida. Então, Ezequiel coloca com muita clareza justamente essas consequências das nossas opções, daquilo que nós vivemos, né? Arrependendo de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Sabemos que quem vive no Senhor, quem busca o Senhor, quem se arrepende, vive para sempre. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, também que dentro do contexto desse domingo, a palavra de Ezequiel coloca com muita clareza. Alguém está pensando que está no bom caminho, que persevere, que possa viver como discípulo missionário e não deixar de caminhar no Senhor, porque acaba perdendo a vida. E quantas vezes aquele que é desprezado, depreciado, porque tem uma vida errada, como chama aqui o livro de Ezequiel, o ímpio, mas se arrepende e passa a ver uma vida nova, ele passa a ter a vida, né? E é nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós, nesse final de semana, nesse domingo, dia do Senhor, e dia da Bíblia, vimos com essas palavras importantes para nós, onde nós somos chamados não apenas a dizer o nosso sim, não apenas justamente estar caminhando no Senhor, mas sim colocar em prática a palavra de Deus, viver intensamente a palavra do Senhor, de tal maneira que sejamos discípulos missionários, sejamos aqueles que seguem a Cristo e, consequentemente, o anunciam, o proclamam às pessoas. Ide e fazer discípulos em todas as nações. Que a palavra de Deus, que nos alimenta na Lexio Divina, nos alimenta na leitura orante da Bíblia, da palavra de Deus, nos ajude cada vez mais a assim viver e assim caminhar. E depois, meus irmãos e irmãs, nós temos a segunda leitura, a carta de Paulo aos Filipenses, né? Que nos fala que aqueles que assim caminham, que buscam o Senhor, são chamados a viver uma unidade, a viver a fraternidade. E termina a leitura realmente com um grande hino, que é conhecido, o hino aos Filipenses, que sempre se reza, se lê, que faz uma bela meditação sobre essa presença de Cristo no meio de nós, que valeria a pena justamente a gente refletir com bastante tranquilidade e aprofundar esse trecho da carta aos Filipenses. Mas ele fala: se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Tornai completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante que o outro. Não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Essa palavra da carta aos Filipenses merecia ser meditada cada versículo. Se existe algo que posso desejar, consolação, é que nós saibamos conviver como irmãos, na unidade, valorizando o outro e não vivendo em competições e brigas. É para suspirar de desejar isso, meus irmãos e irmãs, embora o nosso coração, a nossa vida, no mundo de hoje, vai sendo um mundo de competições, de violências, de problemas. Medite sobre esse trecho da carta aos Filipenses e depois conclua
com o hino da Carta aos Filipenses, como está no final da leitura dessa segunda leitura desse domingo. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez igual a Deus por usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, tudo lhe deu nome, que está acima de todo nome. Assim, ao nome do Senhor de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Que assim seja. Bom domingo a todos. Deus abençoe e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.